Salve aí, galerinha do outro lado da tela. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre seleção natural, né? Algo que foi teorizado pelo Alfred Russel Wallace. Tô zoando. É Darwin. O Wallace, na verdade, é um contemporâneo do Darwin, que quase chegou a publicar um artigo sobre o assunto, né? Sobre esse mecanismo de como é que funciona a evolução, que é um processo natural. A gente já viu alguns vídeos o que é evolução, o que não é, e algumas modelagens diferentes. E o Darwin estava há alguns anos ali fazendo pesquisa, andando pelo mundo inteiro, literalmente. Ele passeou o mundo inteiro, formulando a sua teoria e compilou num livro, enquanto o Wallace ia fazer um artigo. Um artigozinho, um brochurão de um livro. Aí o Darwin acabou publicando antes e levou o nome dele. Por um pouco o Wallace não leva aí o negócio. Que ele estava indo pelo mesmo caminho do Darwin. Muito interessante, né? Que acaba corroborando até um pouco mais a teoria dele. E hoje em dia a gente tem uma evolução da teoria dele, que é o neodarwinismo. Porque na época do Darwin não se tinha muitos estudos de genética. A única pessoa que estava estudando era o pai da genética, o senhorzinho lá, o Mendel. Brincava com as ervilhinhas, com as abelhas. E é considerado hoje em dia o pai da genética. Ou seja, a teoria da evolução hoje em dia estaria muito da hora se os dois tivessem conversado, mas a gente vai estudando e vai evoluindo ela também. Show de bola? Então, vamos lá. E vocês vão falar, você já falou de Darwin, já falou de evolução, que não sei o que lá, então. Só que a seleção natural, eu acho interessante a gente fazer um vídeo próprio para ela, porque tem alguns detalhes que podem passar batido, porque no mecanismo do Darwin a gente fala de várias coisas. E eu queria fazer um vídeo especial só para seleção natural, e estamos fazendo ele hoje. Show? Então, a seleção natural se baseia num tripé. A variabilidade, reprodução e hereditariedade. Basicamente, quem se reproduz mais e tem características que podem ser transmitidas para os descendentes vai ter o seu matéria genética espalhado pela população. Que isso? Basicamente isso é a seleção natural. É a seleção do que reproduz mais. Ou seja, o ser mais evoluído da espécie humana era MC Catra, que fez uma pancada de filho. Cara, que piada horrível. Mas, em resumo, é isso daí, gente. É a questão de... A gente tem um base que... Numa população da mesma espécie, a gente tem indivíduos diferentes, daí a variabilidade. E aqueles indivíduos que têm a capacidade maior de reprodução vão transmitir as suas características, né, sua variável, para a população que tem mais reprodução, que reproduz mais. Quanto mais indivíduos daquela característica se reproduzirem e produzirem mais indivíduos, mais aquela característica vai se espalhar na população. Bem interessante. Show? Eu vi há pouco tempo. Na verdade, eu vi em março. Um amigo meu mandou isso daí, eu tô gravando esse vídeo em março. Apesar de a gente tá... Se você estiver vendo o lançamento do vídeo, hoje é 21 de abril, né? Se tiver tudo certo. Há quase um mês atrás, um amigo me mandou um vídeo falando sobre uma publicação que explicaria a questão do nariz, né, das pessoas. No caso, como a condizente, hoje em dia, da evolução humana, se diz que a gente nasceu na África, o nariz, aquele nariz mais abaulado, no caso, seria uma característica de lugares mais quentes, que seria a condição natural do nosso nariz. E lá na Europa, a gente vê que pessoas com uma pigmentação com um pouco menos de pigmentação, né, o pessoal mais típico de lá, teria um nariz mais fino, né, que seria uma característica para ambientes mais frios, daria condição a um ambiente mais frio, porque se teria um arco menor aqui dentro, teria menos possibilidade do ar, como é que é o nome? Se teria mais próximo dos vasos sanguíneos, o ar estaria mais quente, ou seja, quanto mais frio o ar, mais difícil é de respirar, só se lembrar do inverno. E isso daí daria uma vantagem às pessoas. Então, enquanto ela não está sentindo... Como a respiração dela está melhor, ela vai acabar se reproduzindo mais. Vamos dizer assim. Então, tinha indivíduos com nariz mais abaulados, mais finos, e os mais finos acabaram sendo selecionados na região europeia, onde é mais frio,
Na época não tinha tantas proteções como tem hoje em dia, né? Nada que impeça a pessoa que tem um nariz mais abalado viver na Europa hoje em dia ou ter problema. Não é mais um fato de seleção, afinal a tecnologia já matou isso daí. Na verdade, a tecnologia matou um bocado de problemas que a gente possa ter aí. E o fone de ouvido tá caindo a rodo. Então, em resumo, a gente tem a Darwin com essa seleção. A gente tem 3 tipos de seleção: a estabilizadora, a direcional e a disruptiva. A estabilizadora normalmente seleciona características intermediárias, a direcional favorece os extremos e a disruptiva favorece os 2 extremos. No caso, se a gente tiver alguma característica que dê a interpretar isso daí. Por exemplo, questão das girafas, né? A gente tem seria a direcional, que direcionou a um pescoço muito maior do que o que tinha originalmente. Se fosse disruptiva, a gente teria a seleção de 2 espécies de girafa. Uma que tem um pescoço muito comprido e uma que tem um pescoço muito curto. Então a gente teria os 2 tipos de girafa, que direcionaria para os 2 extremos. E o intermediário seria se elas ficassem com o tamanho que tinham originalmente, que ficaria ali no meio termo, né? Que é o que a gente tem hoje em dia. Está tendo uma seleção intermediária, continua mantendo o mesmo padrão de tamanho de pescoço. Na época que elas estavam crescendo, era uma direcional, em direção ao comprimento maior do pescoço. E há alguns indícios que dizem que ela pode ter, propriamente dito, uma outra estabilizadora para intermediar, diminuir, ou de repente ir para uma redução do pescoço, porque pela vegetação atual da África, a gente não tem tanto alimento em árvores muito altas. Então talvez a gente tenha uma outra seleção agindo, de repente daqui a alguns bons anos aí, a gente tem umas girafas com um tamanho um pouco mais reduzido. É provável. Isso daí depende da vegetação. É um fator selecionando a situação. A gente tem uma impulsão, né? Algo forçando, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem girafas com pescoços com tamanhos variados. Provavelmente as girafas que têm um pescoço menor vão se alimentar mais. E no final o quê? É o cara tá lá, não, vão produzir mais. E vão aumentar, né? A população, essa característica do pescoço um pouco menor. De geração em geração. E vai subindo e vai andando. Então, além desse adendo, que existem 3 tipos de seleção, né? Que a gente pode selecionar de forma estabilizadora, direcional ou disruptiva. E frisar um pouquinho mais nessa situação da seleção natural ser a seleção da reprodução, né? O catra. Eu queria dizer também que, no caso, a seleção natural ela não é estudada só por biólogos. Existiram alguns matemáticos que também tentaram se arendar ali no meio do negócio e fazer uns cálculozinhos. Afinal, é algo que dá para fazer, é uma estatística. A gente vê uns genes aumentando ou diminuindo na população. Se tem número, o matemático vai se meter no meio ali. E eu vou recomendar 3 livros aqui para vocês, se vocês souberem inglês. Eu vou dar uma olhada se tem traduzido. Se tiver, eu coloco o link aí embaixo do vídeo. Que é The inglês é uma... The Genetical Theory of Natural Selection. The Genetic Theory of Natural Selection. The Causality of Evolution. E Evolution and the Genetic of Population. Eu vou colocar o nome dos autores aí embaixo, são 3 matemáticos que fizeram um cálculo aí em cima dessa situação. O primeiro é sobre a teoria da genética e a seleção natural, o outro é as causas da evolução e a evolução genética de populações, né? Que se fala em inglês bonitinho e tal, meu inglês é bem complicado, tem uma pronúncia bem ruim. Mas em resumo, a gente tem a matemática envolvida nisso daí. Nesses livros aí que eu citei, a gente tem a situação da matemática sendo calculada aí. Que se tem número, dá para calcular. A gente pode ver direitinho como é que funciona esse negócio. Beleza? Então, seleção natural é alguma coisa forçando a natureza a seguir um curso para algum lugar. E a gente tem 3 tipos: a estabilizadora, direcional e disruptiva. Estabilizadora favorecendo características intermediárias, que é o que normalmente acontece em espécies que não mudam muito com o tempo, como crocodilianos. Dificilmente mudam, eles estão aí praticamente há milhões de anos com a mesma forma. Ou seja, não tem nenhuma seleção
para eles mudarem para alguma possibilidade diferente. E citei também a girafa, né, que já está há um bom tempo com esse mesmo formato. A dos extremos, novamente, direcional, né, que vai para um dos extremos, que é no caso do exemplo da girafa, quando ela formou para ter a girafa no formato que a gente tem hoje em dia, aquele pescoção gigante para pegar árvores no topo das árvores. E a disruptiva deu exemplo aí da situação da girafa, seria girafa anã, né, se existisse. A gente tem também, no caso, das aves lá nas Ilhas Canário, né, que o Darwin viu que tinham várias aves que tinham formado da mesma espécie, com bicos diferentes, ou seja, totalmente disruptivo. Vários extremos diferentes, no caso, né? Padrões de bico diferente. É um tipo de disruptiva também. E aí embaixo tem uma pancada de vídeo que eu já fiz sobre evolução. Tem bastante vídeo de evolução nesse canal. Tanto que um dos vídeos mais vistos até esse momento é um vídeo sobre evolução convergente e evolução divergente. Passou aí de 7 mil visualizações até o presente momento. E vamos ver se vocês me ajudam a passar esse vídeo aí. Valeu, gente. Um abraço. Até o próximo vídeo.